Olá, querido aluno, querida aluna, vamos dar uma olhadinha aqui em mais uma dica de vírgula. Como eu venho dizendo, eu estou dando dicas sobre o uso da vírgula não óbvio. Aqueles usos mais literários ou estilísticos que tanto caem hoje nos concursos e nós às vezes esquecemos de estudar ali na hora do estudo. A gente quer estudar sempre o básico e deixa de lado alguns casos que infelizmente, ou felizmente no meu caso, tem caído bastante nas provas, dando muita atenção a esses casos. Qual é a dica agora? A dica agora é a dica de período composto, tá? Dentro de uma narrativa. É muito comum o narrador se enfiar no meio da história, né? Machado de Assis adorava fazer isso. E o que acontece? Você está ali com um texto em terceira pessoa e, de repente, o narrador se infiltra. Como isso pode ser feito? A vírgula, o uso da pontuação é muito importante nesse caso. Vamos dar uma olhadinha? Observe essa frase primeiro. Se o alienista tem razão, disse eu comigo, não haverá muito que lastimar o Quincas Borba. Se nós pensarmos do ponto de vista sintático, a oração disse eu comigo, ela é coordenada, subordinada, principal, subordinada em relação ao resto. Eu vou dizer nada, não tem absolutamente nada a ver com o resto. É uma oração que caiu de paraquedas, intercalada. Chamamos de oração intercalada, essas orações, tá, que marcam a interferência do narrador. Geralmente, o narrador que se enfia na história, sai, entra na cabeça dos personagens, é chamado de narrador, tá, onisciente ou discurso indireto livre. Né? Então, há ali a intervenção do narrador numa história que estava sendo contada em terceira pessoa, ele se infiltra em primeira pessoa. Então, como se fosse um parênteses ali mesmo, sabe? Até poderia ser um parênteses ou um travessão, ou travessões, destacando essa oração do restante, como se ela estivesse justaposta ao resto. Ela não tem uma relação de coordenação e nem de subordinação com o resto do texto. O resto do texto é, se o alienista tem razão, não haverá muito que lastimar o Quincas Borba. Nós temos um período composto por subordinação. Se o alienista tem razão, é oração subordinada condicional, essa é a oração principal, e essa terceira oração é algo que caiu de paraquedas, como eu disse. É algo típico do discurso narrativo, do texto narrativo. Então, isso tem caído, é uma vírgula um pouco diferente, porque ela está no limite entre a gramática e a interpretação de texto. E eu espero ter contribuído com mais uma dica de vírgula, uma vírgula diferente, como eu tinha me proposto a passar para vocês, tá? Vejo vocês numa próxima dica. Beijos, tchau, tchau.